Economia brasileira avance. Prévia do PIB registra aumento de 0,40% em fevereiro, na comparação com janeiro. E você vai ver também. Falamos sobre os reflexos da pirataria e dos famosos gatos. Comércio ilegal gerou perda de mais de 453 bilhões de reais em 2022. Governo prepara via medida provisória Desenrola Brasil para empresas. O programa deve ser liberado na semana que vem. Catar, país que atua na mediação do conflito em Gaza, diz que negociações de trégua entre Israel e Hamas estão estagnadas. E faltando 100 dias para as Olimpíadas de Paris, a gente te conta como a cidade se prepara para receber o maior evento esportivo do mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Chegamos agora ao vivo, 1h04, para te contar quais os assuntos que estão em pauta, que estão em xeque no Brasil e no mundo nessa quarta-feira. Vem comigo. De acordo com dados do Banco Central divulgados hoje, o resultado da prévia do PIB mostrou um avanço no mês de fevereiro em comparação com janeiro. Apesar do crescimento ter sido em um ritmo menor, traz aí o reflexo de um mercado de trabalho forte e inflação sob controle. Vamos olhar melhor para esses números. A alta de fevereiro de 0,40% veio dentro do esperado pelo mercado e alinhada com pesquisa da Reuters. O resultado é o melhor desde abril do ano passado, quando o indicador pontuou 148,88, o maior nível da série histórica iniciada em janeiro de 2003. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o índice de atividade econômica do Banco Central teve alta de 2,59%. Enquanto no acumulado em 12 meses, passou a um ganho de 2,34%. De acordo com números observados, esse foi o quarto mês seguido de crescimento do nível de atividade econômica. Mas, em comparação ao mês de janeiro, quando foi registrada a alta de 0,52%, houve desaceleração. Conhecido como uma espécie de prévia do Banco Central para o Produto Interno Bruto PIB, o Índice de Atividade Econômica serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. Atualmente, o Banco Central prevê crescimento de 1,8% para o PIB deste ano, enquanto o governo projeta avanço de 2,2%. E olha só essa notícia, a pirataria e aqueles famosos gatos geraram perda de 453 bilhões e meio de reais no Brasil em 2022. O montante considera o valor das mercadorias vendidas ilegalmente, os impostos que deixaram de ser arrecadados e também os furtos de água e energia. Vamos ver. O levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria e pela Federação das Indústrias de São Paulo aponta que só em arrecadação de impostos, o mercado ilegal gerou perda de 136 bilhões de reais em 2022. As perdas para o setor privado foram de 297 bilhões no mesmo ano. A estimativa é que a atividade ilegal tenha levado à perda de 370 mil postos de trabalho. Dos 16 setores econômicos afetados estão audiovisual, TV por assinatura, vestuário e fármacos. O segmento de vestuário foi um dos que mais perdeu empregos com a ilegalidade. A estimativa é de que 67 mil postos de trabalho foram impactados. Outros setores afetados são o farmacêutico, com impacto de 20.700 mil postos de trabalho, e o setor de combustíveis, com impacto estimado de mais de 15 mil empregos. O estudo revela ainda que as ligações clandestinas para furto de energia geraram perda de mais de 6 bilhões de reais. O número considera apenas a perda de arrecadação tarifária das concessionárias. Já o custo das ligações ilegais na rede de abastecimento de água é estimado em mais de 14 bilhões de reais em 2022. Esse é um tema que quem olha de fora tem a percepção de que se trata de um pequeno grão de areia, mas alimentar aí o comércio ilegal pode trazer inúmeros prejuízos em cadeia. A diminuição da arrecadação que provoca a piora dos serviços públicos e, além disso, prejudica cada um de nós consumidores individualmente. E para trazer essa percepção do micro e do macro, nós olhamos para o comércio ilegal na nossa entrevista de hoje. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo agora o advogado especialista em crimes econômicos, Vinícius Cardoso. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Boa tarde.
Boa tarde. Primeiro, nos traga aí um panorama geral sobre esses dados do Levantamento Brasil Ilegal. A perda em 2022 com o comércio ilegal girou em torno de 453 bilhões de reais, como a gente viu na reportagem. Qual o cenário que esse cálculo nos desenha? Dani, esse cenário ele mostra não só um enfraquecimento da nossa economia no sentido privado, das empresas, da geração de emprego, mas também da capacidade do próprio governo de redimensionar esses valores, de readequá-los a partir da arrecadação de impostos em serviços essenciais, como saúde, educação, segurança pública. Então, o cenário é de quando há uma diminuição dessa arrecadação ou da circulação desse dinheiro em locais lícitos, né, em empresas regulamentadas. Isso gera toda uma cadeia de reflexos que atinge a sociedade. Vamos falar agora, então, sobre essas consequências. A perda de arrecadação dos impostos gera um impacto nos serviços públicos. As perdas no setor privado, elas são sentidas e medidas pela perda dos postos de trabalho. Estamos diante de um prejuízo social e em cadeia, doutor. Exatamente, como eu comentei. Quando você começa a, por exemplo, a usufruir de um gasto de energia elétrica, ao usufruir essa energia de maneira ilegal, o que o cidadão está fazendo conta é de um gasto imediato que ele deixou de ter, mas ele deixa de contar com os reflexos disso. Em como esse ato, essa atitude acaba gerando uma reação de cadeia que vai diminuir tanto a força da nossa economia, como falávamos agora há pouco, né? Eu vi a reportagem sobre o mercado forte. A gente vai deixar de gerar receita e, a partir disso, podem ocorrer, no caso das entidades privadas, das empresas, demissões ou deixar de abrir postos de trabalho. E já quanto à parte pública, nós podemos diminuir a capacidade do Estado brasileiro de redimensionar esse dinheiro, de readequá-lo, como falei, para políticas públicas que são voltadas à população. Então, sim, essas escolhas, né, dos consumidores em usufruir dos produtos pirateados, contrabandeados ou até mesmo ilegais, eles acabam enfraquecendo a economia como um todo. Por falar sobre essas escolhas, o comércio ilegal ele acaba se voltando contra o consumidor. É importante que se diga que ele, o consumidor, é o próprio causador de tudo isso. Então, por exemplo, quem opta por adquirir um produto pirateado, por fazer um gato, na sua opinião, doutor, faz por não ter a dimensão dos danos? Exemplo, eu penso naquilo que é bom para mim, o preço no caso, e ignoro o restante? Também, mas não só. A gente, além de ter uma questão financeira envolvida, lógico, o dinheiro ele deve circular. Então, imaginando a pessoa que usufrui desse serviço ilegal, pirateado, ela pode fazer não só por um motivo egoístico, eu preciso diminuir as minhas contas, eu não estou vencendo pagar as minhas demandas. Mas pode ser também, pode ser que seja puramente porque eu vou pagar R$100 se eu posso pagar 15 na esquina de casa. E daí ela ignora esses danos colaterais que são causados, né? É uma falta de consciência e que pior, isso enfraquece não só a nossa economia, mas como fortalece essas organizações criminosas, né? Que vendem serviços e produtos pirateados, que trabalham na ilegalidade. E é importante que se diga que o contrabando ele vai muito além das barraquinhas, das lojinhas de esquina. Ele acontece principalmente no mundo online hoje em dia. O que está por trás desse crime e como, de qual forma, qual o caminho mais certeiro para combater as organizações criminosas? Quando a gente começa a falar da internacionalização das coisas, né, a internet ela permite que as organizações criminosas operem de qualquer lugar do mundo. E essa ramificação desse crime torna muito difícil para as entidades, para a força policial, para as investigações conseguirem ir atrás dessas pessoas que são os criminosos, né? Essas organizações acabam virando transnacionais e com a sofisticação da internet, desses meios, desses aparatos que acabam muitas vezes auxiliando o crime organizado, o que a gente precisa é um combate integrado das nossas forças de segurança, que una não só a polícia judiciária, as entidades civis organizadas que estudam, né, o fenômeno criminológico, mas também precisam da conscientização de quem consome esses produtos. É uma abordagem multifacetada que é necessária e que possa, de alguma forma, auxiliar o Estado a desmantelar essas redes. Vários setores precisam trabalhar em um conjunto. Conversamos com o advogado especialista em crimes econômicos, Vinícius Cardoso. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Por nada, é sempre um prazer. Até mais.
Bom, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, anunciou que o governo federal estenderá o programa Desenrola para a renegociação de dívidas aos microempreendedores individuais e também pequenas empresas, por meio de uma medida provisória na próxima semana. Um orçamento de 7 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Operações, o programa visa alavancar mais de 35 bilhões de reais em crédito para refinanciar passivos. Inspirado no Desenrola Brasil, que beneficiou mais de 11 milhões e 500 mil pessoas físicas endividadas, o Desenrola para Empresas oferecerá 6 meses de carência e taxas de juros mais baixas que a média do mercado, aproximadamente 1% ao mês ou 13% ao ano. Márcio França destacou que parte dos devedores visados pelo programa tomou empréstimos do Pronamp durante a pandemia, resultando em 8% de inadimplência, acima da média do mercado de 4% EP. O programa busca auxiliar esse público cujos empréstimos foram afetados pelo aumento da taxa Selic. E veja a seguir, Catar, país que atua na mediação do conflito em Gaza, diz que negociações de trégua entre Israel e Hamas estão estagnadas. E faltando aí 100 dias para as Olimpíadas de Paris, a gente te conta como a cidade se prepara para receber o maior evento esportivo do mundo. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília e voltamos com mais notícias que estão em destaque nessa quarta-feira para compartilhar, é claro, com você. O governo está enfrentando desafios financeiros consideráveis para colocar as contas em dia. Para cumprir a nova meta fiscal de déficit zero em 2025, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa encontrar cerca de 50 bilhões em receitas extras. Isso vem após uma flexibilização da meta anterior, que era um superávit de 0,5% do produto interno bruto. O governo descarta aumentar impostos ou taxar lucros e dividendos neste ano. Em vez disso, estão sendo consideradas medidas para fechar brechas na legislação tributária. No entanto, o Congresso Nacional pode complicar a situação ao debater questões como a desoneração da folha de salários e a isenção tributária para o setor de eventos. A revisão da meta fiscal para 2025 foi mal recebida pelos analistas do mercado financeiro e levanta dúvidas sobre a capacidade do governo de cumprir a meta deste ano, que é um déficit zero. A equipe econômica está confiante e reconhece os desafios pela frente. O governo busca estabilizar a dívida pública, mas enfrenta um cenário econômico complexo. E a primeira votação do projeto de privatização da Sabesp está agendada para hoje, às 15 horas, na Câmara Municipal de São Paulo. A proposta, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado em dezembro de 2023 e sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, precisa ser adaptada à legislação municipal para permitir a assinatura de contratos de prestação de serviços. Após a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o texto passa por audiências públicas, com ao menos 7 encontros, incluindo discussões em bairros próximos a áreas de mananciais, como as represas Billings e Guarapiranga. A Sabesp anunciou um reajuste tarifário de 6,44% a partir de 10 de maio, autorizado por uma nota técnica da empresa e a ser publicado no Diário Oficial do Estado. Atualmente, metade das ações da Sabesp está sob controle privado, com parte negociada nas bolsas de valores B3 e de Nova York. O governo de São Paulo detém 50,3% do controle e o projeto de privatização, já aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, prevê a venda da maior parte dessas ações, mantendo o governo poder de veto em algumas decisões.
Em 2022, a empresa registrou lucro de 3 bilhões e 100 milhões de reais, destinando 25% desse valor como dividendos aos acionistas e destinando 5 bilhões e 400 milhões de reais para investimentos. A Sabesp atende 375 municípios e possui 28 milhões de clientes, com seu valor de mercado alcançando mais de 39 bilhões em 2022. E vamos de destaque internacional. As negociações entre Israel e Hamas para alcançar uma trégua em Gaza e uma troca de reféns por prisioneiros palestinos estão estagnadas. A afirmação foi feita pelo primeiro-ministro do Catar, país que mediu o conflito. Vamos ouvir o que ele disse. Infelizmente, as negociações estão oscilando entre avançar e paralisar. Estamos passando por uma fase delicada com algumas paralisações. Estamos tentando resolver essa paralisação para avançar e pôr fim ao sofrimento de pessoas em Gaza e, ao mesmo tempo, trazer de volta os reféns. Catar, Estados Unidos e Egito trabalham há várias semanas para tentar obter uma nova trégua na guerra de Gaza, que dura mais de 6 meses e permitirá a libertação dos reféns israelenses em troca dos prisioneiros detidos em Israel. Os mediadores esperavam alcançar um acordo de trégua antes do Ramadã, no início de março, mas o objetivo não foi concretizado e os combates prosseguiram ao longo de todo o mês de jejum muçulmano, que terminou na semana passada. Além disso, a tensão aumentou na região, com o primeiro ataque direto do Irã contra o território israelense no fim de semana passado. Os Estados Unidos vão impor novas sanções ao programa de mísseis e drones do Irã. A medida é uma reação ao ataque iraniano do fim de semana contra Israel. A Casa Branca afirmou que espera medidas semelhantes de seus parceiros e aliados. O conselheiro de Segurança Nacional do governo americano, Jake Sullivan, disse que nos próximos dias os Estados Unidos vão impor novas sanções dirigidas ao Irã, incluído seu programa de mísseis e drones, assim como contra a Guarda Revolucionária e o Ministério da Defesa. Na madrugada do último sábado para domingo, o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones não tripulados contra o território israelense. Teherã qualificou o ataque de represália por um bombardeio que destruiu seu consulado em Damasco e que atribuiu a Israel. A maioria dos projéteis iranianos foi interceptada e foram registrados apenas danos. Os franceses e o mundo estão em contagem regressiva para as Olimpíadas 2024. Faltam 100 dias para o maior evento esportivo começar. Porém, a segurança e o transporte da cidade preocupam, é claro, os moradores. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Fernando Jesus. A cidade de Paris, aos poucos, tem mudado de cara para receber o evento. Os famosos pontos turísticos da cidade de Paris estão cercados de caminhões para a construção das arenas temporárias, que irão receber os Jogos Olímpicos de 2024. Apenas uma arena fixa foi construída para receber os Jogos de basquete. Os demais locais serão desmontados após o término do evento. Mas toda essa preparação tem causado um certo incômodo nos parisienses. Os moradores da capital francesa estão reclamando do transporte público. Com a chegada das Olimpíadas em Paris, os transportes vão estar lotados nos dias de competição, o que pode causar também engarrafamentos por toda a cidade. E a prefeitura alerta para que os parisienses evitem esse meio de transporte durante as Olimpíadas, até mesmo para trabalhar. Outra preocupação é em relação à segurança, principalmente levando em conta as tensões mundiais. E a previsão é que 300 mil pessoas estejam presentes na cerimônia de abertura. E faltam apenas 100 dias para começar o maior evento esportivo do mundo. E a última vez que a capital francesa sediou as Olimpíadas foi em 1924, há 100 anos atrás. E se juntará a Londres como a segunda cidade a sediar 3 edições. E olha só, gente, chuvas recordes em mais de 70 anos causaram transtornos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Voos foram cancelados no aeroporto da cidade, que tem o maior tráfego do mundo. Vamos ver. As chuvas torrenciais incomuns em Dubai provocaram inundações nas modernas rodovias e caos no aeroporto da cidade. O nível de chuva de 254 milímetros
equivale às precipitações registradas pelos Emirados Árabes Unidos em 2 anos. A situação gerou um grande engarrafamento nas rodovias de 6 pistas e a polícia informou que um homem de 70 anos morreu em Ras Al Khaimah. A imprensa oficial detalhou que as chuvas estabeleceram um recorde desde 1949, antes da formação dos Emirados em 1971. As autoridades recomendaram aos passageiros que não sigam para o aeroporto de Dubai, que tem o maior tráfego do mundo, exceto em casos de extrema necessidade, porque os voos continuam atrasados e outros foram desviados. A tempestade afeta os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein desde segunda-feira, depois da passagem por Omã, onde provocou 18 mortes. Bom, e já que estamos falando de Dubai, vamos aproveitar para dar uma olhada em como está a situação de momento por lá. Então vamos pegar carona com a tecnologia e ver como está a quarta-feira, depois de ter chovido em 12 horas a quantidade para um ano inteiro. As imagens, gente, são ao vivo da Princess Tower Sky. Por enquanto, parece que a chuva deu uma trégua, não parece? Eles estão a 7 horas de diferença da gente, ou seja, 7 horas à nossa frente. Então, enquanto aqui são 13 horas e 26 minutos, por lá, 20 horas e 26 minutos, já é noite. Uma informação muito importante e interessante que a gente buscou para compartilhar com você. Dubai é uma das cidades mais futurísticas e luxuosas do mundo, mas está localizada no meio do deserto. Então, chuvas como essas que aconteceram ontem são muito raras e muitas vezes é preciso da intervenção humana para que a chuva caia por lá, derrubando então as temperaturas. É isso mesmo. A cidade usa tecnologia para, olha só, induzir chuvas programadas. E como lá estava muito quente nos últimos dias, na semana passada, os termômetros chegaram na casa dos 50 graus. Uma das razões para essas chuvas torrenciais pode ter sido uma semeadura de nuvens, só que mal calculada. Só para que a gente entenda, essa semeadura é uma intervenção humana que consiste em bombardear nuvens com produtos químicos específicos, como iodeto de prata ou gelo seco, fazendo aí com que a chuva aconteça. Essa edição, gente, fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Eu volto amanhã cedinho, às 8h30 da manhã, com mais notícias para compartilhar, claro, com você da quinta-feira. Até amanhã, uma excelente tarde de quarta-feira para você. Até mais.